E que em tudo que venha a ser dito, papai, que o teu nome, ele venha a ser glorificado. É o que nós lhe pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, o Febraque. Amém. Pode ser melhor, não pode? Paz do Senhor, o Febraque. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quero expressar a minha alegria por estar aqui nesta noite, nessa casa de oração, na nossa igreja. É uma alegria muito grande, é um prazer muito grande estar aqui, revendo muitos irmãos, muitas irmãs. Alegra o nosso coração. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Valdemir, pastor dessa casa. É um prazer, pastor, sempre estar com você, com a Francis. São amigos nossos, queridos. Cadê a Francis? Saiu. Bem, é um prazer muito grande, viu, pastor, estar aqui com vocês. Obrigado pela confiança, por este lugar, por confiar a nós. É um prazer. Trago a saudação do Samuel, não pôde estar, mas está lá intercedendo por nós. É uma alegria rever o pastor Maurício, juntamente com a sua esposa, irmã Cida, que já mora no nosso coração. É um prazer ter vocês aqui, estar cultuando a Deus juntamente com vocês. Bem, todos os obreiros, a irmã Fátima, cadê a irmã Fátima? A nossa supervisora aqui de toda a nossa região, juntamente com uma equipe maravilhosa. É um prazer estar aqui. A irmã sabe o tanto que eu amo a irmã, viu? E é um prazer estar aqui cultuando juntamente com a irmã. Está comigo, irmãos, como o pastor Valdemir já disse, está me acompanhando 3 irmãs abençoadas lá da nossa igreja. A irmã Eliana, a irmã Milene e a irmã Nayara. É um prazer. Obrigado por vocês terem me acompanhado, ter vindo comigo. Chamei elas hoje quase na hora do almoço e prontamente elas atenderam o nosso pedido, o nosso convite, estão aqui comigo. Prazer rever a irmã Sara, pastor, seu esposo, um prazer muito grande rever vocês. Ao irmão Nivaldo, que está lá atrás, Deus abençoe sua irmã. Deus abençoe, viu, irmã? Um prazer sempre rever vocês. Irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no tema desta noite. Um tema maravilhoso que os irmãos, que as irmãs escolheram, e eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Está em 1 Samuel, capítulo 3, amém? Nós vamos ler, irmãos, desde o versículo 1 do capítulo 3 até o 10. Agora sim, eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé em reverência à palavra do Senhor. Daqui a pouquinho vocês já vão se assentar. Vamos ler primeiro, né, a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Porque tu me chamaste? Mas ele diz: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele diz: não te chamei eu. Filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Pela 3ª vez, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel. 3ª vez.
E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Você pode se assentar aplaudindo a Jesus bem forte. Aplauda bem forte. Aleluia. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Enquanto você aplauda, glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor, porque Jesus está na casa. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus está na casa. E eu quero dizer para você que aonde Jesus está, algo diferente acontece. Aonde Jesus está, a tristeza salta de alegria, a enfermidade é curada e o demônio tem que sair. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que tema maravilhoso que as irmãs escolheram para o dia de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre Samuel, que é fruto de um milagre. Quem já não ouviu a história de Samuel, né? Eu escuto desde quando eu me entendo por gente. Mesmo porque eu tenho 2 Samuel na minha casa. Mas a Bíblia fala sobre a história do Samuel da Bíblia. Amém? A Bíblia diz que a sua mãe, por nome Ana, era uma mulher que o Senhor havia cerrado a madre. O Senhor havia deixado ela estéril, ela não podia ter filho. Era esposa de Eucana. Eucana também tinha uma outra mulher por nome Penina. E essa tinha muitos filhos. Nós vamos resumir. Tinha muitos filhos, os irmãos conhecem a história. Provocava Ana por conta disso. Mas eu louvo o nome do Senhor porque Ana não entrou nessa provocação. Sabe por quê, irmãos? Porque tem provas, tem guerras que são muito pequenas para nós perdermos tempo com elas. Quantos crentes, quantos irmãos e quantas irmãs que andam perdendo ou gastando o seu tempo com coisas pequenas, com guerrinhas pequenas, com peninas que aparecem em nossa vida querendo tirar nossa paz. E muitas vezes, por falta de sabedoria, nós entramos nessa onda. Entramos e deixamos essas guerrinhas encontrar hospedagem dentro de nós. Mas nesta noite, aleluia, o Senhor te trouxe aqui e me trouxe aqui para dizer para você que o propósito que Deus tem na tua vida é maior, aleluia. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim e para você: olhe, não olhe para Penina, não olhe para coisas pequenas, porque Deus quer com que eu e você geramos propósitos para a glória do nome dele. Aleluia, aleluia. Eu louvo a Deus porque Penina não se deteve com as provocações, Ana, melhor dizendo, com as provocações de Penina. Mas ela continuou no seu propósito. Qual era o propósito? Era subir ao templo. Qual era o propósito? Era ir até o templo para adorar ao Senhor. Aleluia. Então nada tirou o foco de Ana em subir, em ir até o templo para adorar o nome do Senhor. E quando ela teve essa atitude, Deus do céu viu o seu esforço, viu a sua dedicação, o seu foco. E Deus então visita Ana no templo. Usando o sacerdote Eli, diz para ela: olha, levanta, vai para sua casa, come, se alegra, porque Deus te visitou hoje. Aleluia. E daqui a um tempo você vai carregar um filho em seus braços. Louvado seja o nome do Senhor.
Ainda dentro dessa introdução, aleluia, eu quero dizer para você, ainda dentro dessa introdução, muitas vezes nós retardamos aquilo que Deus tem para nós. Sabia? Deus está doidinho. Vou fazer igual o pastor Célio agora. O pastor Célio diz que Deus é esquisito. É o vice-presidente da nossa obra. Então vou falar que Deus está doidinho. Para nos abençoar. Para entregar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a gente fica perdendo tempo. Mas nesta noite que nós possamos nos posicionar. Aleluia. E seguir em frente. Porque Deus tem coisas grandes para mim e para você. A Bíblia diz que quando Deus ouviu a oração de Ana, essa mesma oração que ela pediu um filho, e quando ela pede um filho, ela faz uma promessa para o Senhor. E ela diz, olha, se o Senhor me der, eu vou entregar na sua casa, para que ele seja ensinado e para que ele aprenda tudo o que ele tiver para aprender do Senhor. E como Ana era uma mulher virtuosa, uma mulher de palavra, quando ela desmamou Samuel, ela entrega então Samuel no templo, para o sacerdote Eli, para que ele possa instruir Samuel em tudo aquilo que Deus tinha para a vida de Samuel. E o tempo se passou, irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, o tempo se passou, e a Bíblia diz que agora Samuel já era um jovem, um adolescente, um jovem, e a Bíblia fala que nesse tempo, já não se tinha mais revelação, as coisas de Deus já não se revelavam com tanta clareza, porque a Bíblia fala que Eli, por conta do pecado dos filhos, a Bíblia diz que Eli então permitia acontecer dentro da sua casa e dentro do templo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Escute o que eu vou falar, irmãos, nesta noite. Eu tenho uma concepção de família, de Deus, de igreja e de ministério. Eu creio que primeiro lugar em nossa vida é Deus, acima de tudo e de qualquer coisa. Segundo lugar é a nossa família, porque a nossa família é o primeiro ministério que Deus nos deu. E em terceiro lugar é a igreja, a obra de Deus. Porque não adianta nada nós cuidarmos da obra, cuidarmos da igreja, cuidarmos da obra de Deus, e a nossa família perecer. Não adianta de nada. Eu não posso ganhar o mundo inteiro e perder os de dentro da minha casa que Deus confiou a mim. E foi o que aconteceu. Ele fazia vista grossa para o pecado dos seus filhos. Os seus filhos, por nome Ofni e Finéias, aquilo que era sacrificado dentro do templo, aquilo que era para o Senhor, a melhor parte, que era para ser tudo para o Senhor, a Bíblia diz que eles pegavam, eles se apoderavam daquilo que não era deles, daquilo que era para o Senhor. E eles faziam mal aos olhos de Deus. E por conta disso, Eli acabou tomando algumas decisões erradas. E por conta disso, Deus então vai preparar Samuel para assumir o lugar. Escute o que eu vou dizer para você, a obra é do Senhor e quem é o dono da obra é Deus, aleluia. Portanto, quando Eli, Ofni e Finéias se corrompem, Deus vai preparar um Samuel, Deus vai preparar alguém para que a sua obra dê continuidade e para que o seu nome continue sendo glorificado. Aleluia! Aleluia! Às vezes nós nos descabelamos, viu? Mas em tal lugar está acontecendo isso. Fulano se corrompeu e agora a obra do Senhor. Portanto, segura aí, a obra é de Deus. E se Eli se corrompeu, Deus vai levantar Samuel na nossa nação. Mas a obra dele continuará sendo realizada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o que eu acho interessante, irmãos, é que agora Samuel está lá juntamente com Eli. E a Bíblia diz que Eli já não estava quase mais enxergando. E eles estavam deitados.
E de repente Samuel escuta uma voz. Ele ainda não conhecia sobre Deus, ele ainda não tinha ouvido algo sobre Deus, sobre a voz de Deus. Então, quando ele escuta a voz, escute o que Deus me deu para entregar para a igreja nesta noite. Quando ele escuta a voz, ele se levanta e ele vai até Eli. Pela primeira, pela segunda e pela terceira vez. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? A importância da submissão. É um jovem. Ele não tinha um peso de uma responsabilidade que um adulto tem. Ele era um jovem. Mas quando ele escuta a voz, mesmo estando deitado, repousando, a Bíblia diz que ele se levanta e ele vai até Eli. Sabe o que é isso? É submissão à sua liderança. Aleluia! Eu estou descansando, eu estou aqui no meu canto, viu? Não tem muito nada a ver comigo, mas espera aí, eu ouvi a voz de quem está sobre a minha vida, da liderança que está sobre mim. Então não importa se eu estou cansado, não importa se eu estou com dificuldade, não importa se eu estou com dor, não importa se eu estou dormindo, mas se a minha liderança chamou, vou levantar, ir até ele e dizer, eis-me aqui. Eu não sei se os irmãos vão dar muito glória a partir de agora. Então já deu uns 3, 4 glória aí. Né, pastor Valdemir? Você sabe por quê, irmãos? Porque submissão gera chamado. Isso é muito forte. Submissão gera chamado. Quantas pessoas estão batendo no peito por aí dizendo, eu fui chamado. Eu sou bispo, sou apóstolo, sou líder, sou isso e sou aquilo. Mas quando a sua liderança que Deus colocou para liderá-lo o chama, não vou. Deus não falou comigo. Deus tem que falar comigo, não tem que falar com você não. Deus falou com a liderança e está falado e acabou. Se fosse para falar com você, quem estava no lugar de líder era você. Eu acho tão interessante, irmãos, que nunca vivemos em uma época de um achismo tão grande, igual nós vivemos na época de hoje. Porque eu acho que não devia ser assim. Porque eu acho que o azul não vai ficar legal. Quando Deus te colocar na liderança, você faça roxo com amarelo, da cor que você quiser. Por enquanto a liderança decidiu azul, aleluia, então faça azul, porque na obediência Deus te honra. Eu obedeço a Deus, obedece nada, não obedece nem os homens que estão aqui com você. Não obedece nem a liderança que está aqui. Como que vai obedecer a Deus? Eu não falei que não ia ter muito glória? Pastor, dá uns glória aí para me ajudar. Irmãos, eu estou rindo, mas eu choro na minha casa, porque Deus me coloca numa situações muito difíceis. Você está pensando que é fácil pregar isso aqui, irmãos? Não é fácil. O fácil é eu subir aqui e dizer para os irmãos, ouça a voz de Deus te dando chave de carro, chave de casa. Ouça a voz de Deus te dando um presente, aumentando o teu salário. Isso é maravilhoso. A igreja pula com um pé só. Mas o meu compromisso, irmãos, é com Deus. Eu não posso ir para minha casa e deixar de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Chamado tem a ver com submissão. Se você não é submisso à tua liderança, se você não é submisso a teu pai, a tua mãe, ao teu professor, como você quer ser chamado? Isso é forte, irmã Fátima. É muito forte. Deus chamou Samuel por 3 vezes. E todas as 3 vezes, aleluia, ele vai até ele. E ele diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estava esse dia conversando com Samuel em casa. E eu dizia para Samuel, Samuel, agora tem um hino que é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. É um hino dos céus. Que diz, eis-me aqui. Irmãos, eu não canto, mas eu vou cantar.
Estou disponível, então usa-me. Nossa, quando canta lá na nossa igreja, os irmãos falta virar piruleta dentro da igreja. Porque a glória desce. Mas quando o pastor convoca para alguma coisa... Esses dias nós fizemos vigília na nossa igreja. Tinha meia dúzia de gato pingado. Mas cadê o ex-me aqui? Ah, irmã Lucimara, peraí. O ex-me aqui é para subir aqui no púlpito e cantar um hino. Tá, e lá na biqueira você não quer cantar, né? Ah, o ex-me aqui é para subir aqui e pregar e falar sobre o amor. Pedir perdão ou perdoar quem te ofendeu não dá, né? Aí não rola. Esse eis-me aqui quer dizer submissão. Estar disponível em tempo e em fora de tempo. Aleluia. Estar atento em tudo aquilo que a liderança e Deus precisar de você. Estar obediente, mesmo que eu não concorde com aquilo. Ou vem falar para mim que vocês concordam com tudo que está escrito na Bíblia? Não, não precisa falar aqui. Mas concordamos, irmãos, com tudo que está escrito na Bíblia. Não, irmãos. Nós aceitamos por fé, por obediência a Cristo. Porque Cristo falou que é daquele jeito, então nós aceitamos por obediência. E ser obediente é aceitar, mesmo que não concordamos. Muitas vezes com a nossa liderança, com a nossa igreja. Não concordamos muitas vezes com o hino que foi escolhido. Ah, eu não sei, parece que esse aí não tem muito reteté. Eu não sei, parece que esse aí não tem muito nada a ver. Cante, adore ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Estou aqui, irmãs, vamos ensaiar, vamos cantar, vamos louvar, vamos fazer. Porque obediência, irmãos, é fruto. Obediência gera chamado. Eita, Jesus, daqui a pouco vai melhorar o negócio aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o mais importante que ouvir é obedecer. Eu posso pregar aqui 2, 3 horas, pode vir o pastor Maurício, que é membro do nosso Conselho Nacional, é um homem que Deus usou e está usando para esse tempo no nosso ministério. Ele pode vir aqui e trazer uma mensagem maravilhosa com conhecimento teológico profundo. E você pode ficar sentadinho ouvindo as 2, 3 horas. Mas se você levantar daqui e for para sua casa e não obedecer, não resolve. Porque eu preciso ouvir a palavra. Mas eu preciso obedecer a palavra. Aleluia, Jesus. Samuel ouve a voz. E ele chega até ele e diz: me chamaste? Eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu estava deitado, estava quentinho, estava frio. Eu estava lá no meu aconchego. Eu estava lá no Instagram. Eu estava lá, entendeu? Mas me chamou, eu estou aqui. Eis-me aqui, estou disponível. Irmãos, não tem como falar em ouvir a voz de Deus sem falar sobre esse contexto. Porque mais importante do que ouvir é obedecer a voz de Deus. Mais importante do que ouvir aquilo que Deus dá através do anjo da igreja ou através da liderança. Mais importante do que ouvir é obedecer. Aleluia. E obedecer, irmãos, gera praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, vem com disponibilidade em servir. Servir, irmãos. Ah, irmã Lucimara, você fala isso porque você é a líder estadual? Te colocam no melhor lugar? Te dão uma melhor oportunidade? Você não sabe o que eu passei para chegar aqui? Você não sabe quanto que eu cozinhei, quantas panelas eu enfrentei, quantos banheiros eu lavei? Quanto tempo eu fiquei limpando a igreja sozinha com bancos pesados? Quantas vezes Deus me dava o rolo, como diz um bom crente pentecostal, o mistério. E Deus visitava toda a igreja e ninguém ficou sabendo até hoje que foi para mim que Deus deu. E tá tudo bem, porque o meu nome não precisa aparecer. É o nome dele que tem que ser glorificado.
Aleluia! Deus está na casa, irmãos. É tempo de endireitarmos os nossos caminhos. É tempo de vivermos a palavra do Senhor na sua íntegra, porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia! Eis-me aqui, vem com tudo isso que eu falei para vocês. E que hoje está escasso. Aleluia. Querem saber se estão na programação? Querem saber quantas curtidas tem? Querem saber se o nome vai sair na lista, no mural da igreja? Como que está sendo esse eis-me aqui? Não é sobre ter popularidade. Não é sobre aparecer. Nem sobre ser visto. Mas tudo isso, o eis-me aqui, se resume em serviço. Aleluia, Jesus. Eu vou repetir para você. Não é sobre ser visto, mas é sobre serviço. Servir a Cristo, servir o grupo que eu participo, servir a igreja que Deus me inseriu, aleluia. Servir para que o reino avance, para que mais almas cheguem até aqui e para que nós povoamos o céu, aleluia. Serviço, irmã Cida, aleluia. Eu vim aqui hoje pregar algo muito difícil, muito sério. E eu quero dizer para você que Deus não tem fama para você. Deus não tem sucesso. Deus tem serviço. Deus tem serviço para nós. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que quando nós ouvimos a voz do nosso líder, nós obedecemos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz de Deus nos aproxima do nosso líder. A voz de Deus nos aproxima da liderança. Ah, irmã Lucimara, mas o meu líder tem esse defeito, aquele defeito. Mas quem não tem aqui? Todo mundo tem defeito. Se você ficar uma semana comigo, você vai sair desconjurado. Porque pense numa mulher que tem defeito, está aqui. Mas eu estou dizendo que o líder ou a líder, as pessoas que Deus colocou para direcionar a tua vida, que mesmo com defeitos, alguns defeitos, mas são pessoas que pregam a palavra de Deus na sua íntegra. São pessoas que compram e pagam a sua dívida. São pessoas que não maldizem com a sua boca, mas que profetizam vida sobre a sua vida. É sobre esse líder que eu estou falando, é sobre essa liderança. A voz de Deus nos aproxima da nossa liderança. E é aqui que eu quero começar a pregar para a igreja nessa noite. Sobre a primeira e a segunda voz. Ouvir a voz de Deus. Primeira voz nos aproxima da liderança. Se tem voz de conselhos que está te aconselhando a se rebeliar contra a sua liderança, a se rebeliar contra a obra de Deus, contra o projeto que Deus deu para este lugar ou ao lugar onde você congrega. Se tem voz, você está ouvindo essa voz, nesta noite eu quero te convidar em nome de Jesus a você repreender isso, porque voz de Deus não é, então com certeza é voz do diabo. Agora com glória sumiu mesmo. Se essa voz está fazendo você se levantar ou fazer parte de motinhos, participar de banquetes, onde a refeição principal é a sua liderança. Tem gente que janta, o líder, homem. Se isso está acontecendo, fuja nessa noite. Se liberte nesta noite. Aleluia. Porque com certeza essa não é a voz de Deus. Ah, é, irmã Lucimara, eu acho que você está exagerando. Não estou, não. Por que que você acha que Eva perdeu o paraíso? Porque escutou a voz de Deus? Não. Porque escutou a voz da serpente.
Larga a mão de ser boba, nega. Vai lá e come. Você vai ficar conhecendo tudo. Você vai ter a vida eterna. Você não vai morrer. Vai lá. Você vai conhecer tudo. Você vai ficar poderosa. Você vai ficar igual a Deus. Ou quase, né? A voz do diabo. Não podia ter escutado a primeira voz? Ó, de tudo vocês podem comer, mas ali vocês não mexem. Já não estava bom? Já não era um paraíso? Deus não descia todo dia na viração do dia naquele lugar para falar com eles? Já não estava bom? Não, deram ouvido para a segunda voz. Deu ruim. Foram expulsos. Deu ruim. Perderam o paraíso. Agora você vai ter filho com dor. E do suor do teu trabalho, Adão, você vai ganhar o seu sustento. Estava aqui ganhando na boinha, né? Meu filho sem dor, estava tudo de bom. Mas aí entrou nisso aí, ó. Agora vai sofrer. Por quê? Porque deu ouvido à segunda voz. A voz do inimigo. Irmã Lucimara, me dá outro exemplo. Abraão, irmãos, estava na bênção de Deus, ou não? Sim? Abraão estava em Harã, após a morte do seu pai Terá. Estava em Harã, juntamente com a esposa, juntamente com o seu sobrinho Ló. E lá ele escuta uma voz, a voz de Deus. Mesmo sem conhecer, sem nunca ter ouvido. Ouviu a voz de Deus, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imediatamente ele fez o quê? Obedeceu e foi. E Deus começou a engrandecer Abraão. Foi um homem que estava debaixo da bênção de Deus. E levou o seu sobrinho contigo. E um certo dia os pastores de Ló, juntamente com os pastores de Abraão, começaram a se desentender. E Ló então tem uma brilhante ideia. Para ele, né? Vou me separar. Vou para outro lugar. Daí tudo que é meu, escutou a voz do inimigo. Porque a bênção não estava sobre Ló. A bênção estava sobre Abraão. Escuta o que eu vou te dizer. Enquanto Deus realmente não te preparar, não te chamar e não concluir esse chamado, não saia debaixo da bênção da sua liderança. Isso é muito forte, eu vou repetir. A bênção está com a liderança. Você só tem sido abençoado porque você está debaixo de uma liderança que Deus colocou sobre você. Verdade, irmã Lucimara? Verdade. Ló saiu, o que aconteceu? E ainda, escute isso, gente. Ainda olhou para as Campinas Verdes, né? Escolheu o melhor lugar. Gente, Deus é tão maravilhoso que Abrão, ele estava tão em paz com Deus porque ele sabia, aleluia, que Deus estava com ele, que ele falou para Ló, pode escolher, escolhe aí. Escolhe você primeiro. Ló escolheu as Campinas Verdes, bonita. Abraão ficou com o piorzinho, mas não tem problema. Sabe o que Deus falou para mim esse dia, irmãos? E eu tremi, estou tremendo até hoje. Deus enviou um profeta para falar comigo e disse assim, irmã Lucimara, Deus é na tua vida. Deus te escolheu. Sabe a que ponto, Lucimara? Sabe a podridão do Tietê? Aquela poluição? Pois é, Deus manda te dizer que se Deus colocar na tua mão, brilha. Aleluia. A bênção estava com Abrão, irmãos. Aleluia. Ló tinha que ter falado para os seus pastores, fique quieto, para de briga, para de arrumar confusão. Bando de arrumador de confusão. E fique quietinho no lugar, porque a bênção está com Abraão. Não. Achou que, né? Então vamos. Levou os pastores, levou tudo. Aonde Ló foi parar? Aonde? Sodoma e Gomorra. Estão me entendendo, irmãos? É o resultado da segunda voz. Cuidado. Cuidado.
com aquilo que você ouve. Aleluia, Jesus. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque isso aqui é só um alerta. Deus me mandou aqui hoje para pregar para pessoas que têm escutado a primeira voz, a voz do Deus Altíssimo, e por isso que estão aqui hoje. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos melhorar o negócio aqui um pouquinho, né? Escute. Lembra quando Elias estava na caverna? Um grande profeta de Deus. Ele orou e Deus mandou fogo no altar sobre os 400 profetas de Baal, 200 de Azera. Lembram disso? E aí, por conta disso, Jezabel se levanta e diz: eu quero a cabeça de Elias. Lembra? Aí ele entra numa depressão, em uma tristeza profunda, e ele se esconde na caverna e ele deseja a morte. É a voz do inimigo. Não estou dizendo que depressão é do inimigo, viu, irmãos? Tem que ir no médico, tem que ir no psicólogo, psiquiatra, tratar. Mas é a segunda voz. Para você, para ele tirar a vida, acaba com tudo. Um profeta. Deus não tinha terminado o que ele tinha para Elias ainda. Deus ainda tinha muitas coisas que fazer com Elias. Deus ainda tinha 7.000 que não se dobraram diante do inimigo. E Deus ainda tinha que usar Elias. Mas a segunda voz estava lá. Não vai dar certo. Pare. Olha, só resta você. Olha, ninguém olha para você. Olha, todo mundo te esqueceu. Ninguém dá oportunidade para você. Ninguém te vê na igreja. Ei, olhe para mim aqui nesta noite. Eu vim pregar para você e dizer que a voz do Todo-Poderoso está aqui nesta noite. Está dizendo para você que Ele te comprou por um preço muito alto. E que você tem um valor diante de Deus. Arabacanta labachai, Sharai deconta labasnévia. Aleluia, aleluia. Havia um plano com Elias ainda. Não havia terminado. Aleluia. Deus tinha algo através de Elias ainda. Deus tem algo através da tua vida ainda. Aleluia. E talvez você está dizendo aí no banco: irmã Lucimara, eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei por grandes traições. Eu passei por grandes percas. Por isso a minha tristeza é muito grande. O desejo de parar é muito grande. Ei, Jesus está dizendo para você nesta noite: eu conheço o teu íntimo. Eu sei cada fio de cabelo que há na tua cabeça. Eu sei por tudo que você passou. E te digo nessa noite: não temas, sou eu que te tomo pela tua mão e digo: não temas, e continue. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Elias estava na caverna. E agora, desejando a morte, desejando parar com tudo, vem uma brisa suave dentro da caverna. E uma voz que ele escuta e diz assim: que fazes aqui, Elias? Não é tempo de parar, Elias. João, não é tempo de parar. Maria, eu tenho muito com a sua vida ainda. Josefa, eu tenho muito com a sua vida ainda. Levanta, saia dessa caverna, se posicione. Aleluia. Sabe o que eu vejo, irmãos?
E é o que um dia ele ouviu, aleluia, a primeira voz de Jesus Cristo, aleluia, e a partir daquele dia a vida dele foi mudada. Escuta o que eu vou dizer para você. Não importa o que você tem feito até aqui, não importa se você tem ouvido a voz da confusão, não importa se você tem ouvido a voz do inimigo, mas nesta noite Jesus te trouxe aqui e a voz do Espírito Santo está neste lugar, e se abrires o teu coração, Jesus vai mudar a tua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a voz que você tem ouvido? Ô irmã Lucimara, eu estou dentro da igreja desde que eu nasci. Tudo bem, isso aí não quer dizer muita coisa. Eu também estou desde quando eu nasci. Mas e aí, qual é a voz que você tem escutado? Porque dependendo da voz que você tem escutado, é a maneira que você age. Se você tem agido dentro da palavra de Deus, com o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, longanimidade, bondade, amando o próximo. Ah, irmã Lucimara, eu amo o próximo. Mas espera aí, que próximo que você ama? Porque amar o próximo que é amigo, que é parente, é facílimo. Eu também amo. Mas e amar o próximo que puxou o teu tapete? Mas e amar o próximo que levantou calúnia contra você? E amar o próximo que quis roubar o teu marido ou a tua mulher? Pera aí, Lucimara, aí você está forçando. Não estou forçando, não. Porque Jesus morreu na cruz por você, mas morreu por ele e por ela também. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quantos aqui nesta noite pode dizer, eis-me aqui? Eita, parece que não teve muito eis-me aqui. Quantos aqui nesta noite pode dizer, eis-me aqui? Senhor, o Senhor viu? Entendem isso, irmãos? Entendem, irmãs? Aleluia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Sabe por que Samuel, ele diz, fala Senhor que o teu servo ouve, que é o tema das irmãs, no 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, a parte B. Sabe por que ele diz, fala Senhor que o teu servo ouve? Porque antes disso ele disse, eis-me aqui. Eu vou te explicar novamente. Sabe por que Samuel falou, fala Senhor que o teu servo ouve? Ele só falou, fala Senhor que o teu servo ouve, porque ele ouviu pela 4ª vez a voz chamando ele. Sabe por que ele falou isso? Porque primeiro ele disse, eis-me aqui. E junto com o eis-me aqui vem todas essas renúncias ou essas transformações que eu trouxe para você aqui nessa noite. Por isso que ele diz, eis-me aqui. Interessante, e eu encerro aqui. Posso chamar a irmã que veio comigo para cantar um hino, Francis, para encerrar? Eliane, prepara lá o hino, por favor. E eu encerro aqui, escute, o versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve. Escute. Então veio o Senhor e ali esteve. Olha o mistério que tem aqui. Eu quero que você abra o teu coração e a sua mente. Então, só na 4ª vez que o Samuel diz, fala Senhor que o teu servo ouve, só nessa 4ª vez, depois dele ter ido 3 vezes até Eli, eis-me aqui, o Senhor me chamou. Só depois da submissão e da obediência do eis-me aqui, na 4ª vez, então veio o Senhor e ali esteve. Então, peraí, era só a voz. Então veio o Senhor. Vocês estão me entendendo? Então veio o Senhor e ali esteve. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quer ter Jesus pertinho de você? Diga, eis-me aqui, mais um eis-me aqui com obediência, com submissão, com renúncia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
depois você vai ativar. Por isso tem muitas alunas que chegam com tireoide. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quero ouvir a voz de Deus nessa madrugada. Diga: eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa e eu preciso falar isso. Eu não posso ir para minha casa sem concluir isso. Irmãos, virou arroz com feijão. Qual é para o brasileiro? Não é comum arroz com feijão, assim, que todo dia, toda hora, Eu, se deixar, eu como arroz de feijão na hora do almoço. Não, no café da manhã, almoço, café da tarde, já. Comum. É um tal da vida tá todinha torta. Todinha fora da palavra, fora do prumo. Como que é lá no versículo em Apocalipse? Tem aparência que essa? Não quer? Mas? E não sei, não, Deus falou comigo, porque meu tempo aqui venceu. Deus não falou nada disso, não. Você vai me desculpar? Eu falo com muita graça e autoridade que Deus me dá. Porque Deus revelou para mim, revelou nada, não. Revelou nada, não. Tá de qualquer jeito, não revelou nada, não. Mas nesta noite, aleluia, aleluia, Jesus preparou esse encontro para que nós nos enquadramos na sua palavra, porque a palavra de Deus liberta e ela foi pregada, e se o seu coração estiver aberto e ela encontrar guarida através da palavra, Deus vai me perdoar, Deus vai te perdoar, Deus vai endireitar os nossos caminhos e nós sairemos daqui nessa noite ouvindo a voz do Mestre Jesus. Aleluia! 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 Coloca a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Fala para Jesus, só você e Jesus. Só você e Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, mas junto com eis-me aqui, eu estou querendo dizer que eu estou pronta a obedecer. Eu estou pronta a ser submissa. Eu estou pronta a andar na tua palavra, Pai. Eu estou pronta a andar debaixo da minha liderança. Eu estou pronta a pedir perdão para quem eu preciso pedir. Eu estou pronta, Pai, a reconciliar com quem eu preciso reconciliar. Com esse eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui de coração aberto, dizendo: trabalha em minha vida, Senhor, porque eu quero dizer: fale, que o teu servo ouve. Xarabacanta labachai. Pai, na tua palavra, do jeitinho que o Senhor deu para nós, o Senhor sabe o tanto que eu sofri para chegar aqui hoje. O Senhor sabe, Pai, que durante o dia, o Senhor sabe como foi o meu dia, que pesava nos meus ombros essa palavra, Deus, mas eu também sei que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Eu também sei que o Senhor nos ama, e por isso o Senhor nos trouxe essa palavra. Ah, Deus, que a tua voz ecoa nesta noite, aqui neste lugar, que a tua voz paira sobre os corações que aqui estão, Pai, e que possamos sentir o acalento da tua presença, que possamos sentir, Pai, a tua voz mansa e suave, dizendo para nós que temos que caminhar um pouco mais. Fica conosco, Pai.